mensagem de hoje é conectando-se com o Espírito Santo. Nós vamos ver como que nós temos que nos mover através do Espírito Santo. Aquilo que Deus já deixou para nós. E eu sei que Deus vai falar muito forte com você, assim como falou comigo. Eu vou ler com você o que está em Gênesis no capítulo 1, no versículo 1 e 2, diz assim: No princípio Deus criou os céus e a terra, e era a terra sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Amém. Meus irmãos, nós cremos que esse novo ano, Deus tem preparado para nós uma vida abundante, uma vida de transformações, de mudanças. Alguém já disse que o maior inimigo de uma vida abundante que Deus quer para nós é a vida que nós temos hoje. O maior inimigo da vida abundante que Deus tem para nós é a vida que vivemos hoje. Isso mesmo, se não tomarmos uma decisão de fazer mudanças nas nossas prioridades, as coisas vão continuar igual. Nada muda se eu permanecer o mesmo. Mas o nosso Deus é um Deus de mudança, amém? Ele não muda porque não precisa mudar, porque Deus é perfeito. Mas Ele realiza mudanças porque nós precisamos mudar. Nós precisamos melhorar. De glória em glória nós somos transformados. A pior coisa é lidar com gente que fala assim: ah, eu não mudo mais não, eu sou assim, eu sempre fui assim. Eu vou falar assim: por isso que você é um miserável desse jeito aí, porque você não acredita, você nem acredita que você pode mudar. Meus irmãos, fé é acreditar naquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas, e Ele vai fazer. Eu quero ser bem melhor do que eu fui ano passado, ano retrasado. Eu quero ser um marido melhor, um pastor melhor. Em tudo tem que melhorar. É bastante coisa. A Simone, ela tem a lista ali. Se quiser perguntar para ela, tem bastante coisa ticada assim, sabe? E esse é o ano, amém? Você crê que você vai ser melhor esse ano? Deus quer fazer, Ele quer que nós vivamos essa vida abundante. Eu creio, meus irmãos, que Deus, Ele tem um avivamento para fazer nessa cidade, nessa igreja, na minha e na sua vida. E aí a gente fala avivamento, a pessoa pensa assim: ah, é um monte de conversão. Mas na verdade a palavra avivamento, ela quer dizer trazer vida àquilo que estava morto, trazer vida àquele que estava frio, aquele que já não sentia mais o Espírito Santo. E Deus tem um reavivamento para nossas vidas, para cada coração. Você crê nisso aí? Tem gente que eu vou conversar, a pessoa fala assim: ih, pastor, em 1990, obrigado, em 1990 eu vivi um avivamento lá na igreja que eu estava. Não, você tem que ver na década de 80 como que era. Aí você olha para a vida da pessoa e fala: e hoje? Hoje está meio diferente. Mas o Espírito não é o mesmo? O que aconteceu então? Eu creio que o melhor ainda está por vir. O melhor é aquilo que Deus tem preparado. E Ele tem grandes sonhos, meus irmãos. Ele tem um avivamento para a minha e para a sua vida. A Simone sabe, eu sou um cara inconformado. Eu sou inconformado, porque eu quero sempre
viver algo maior em Deus. Eu odeio quem se contenta. Juliana, mas o contentamento não é um dom que Deus dá? O contentamento não é uma graça do Espírito Santo? É. Aí você tem que se contentar com Jesus, mas não com você mesmo. Então em Cristo eu encontro paz, em Cristo eu encontro contentamento. Mas isso não quer dizer letargia, isso não quer dizer ficar parado e falar: ah, Deus, está tudo bem, então não preciso mexer mais nada. Não, pelo contrário, porque Deus quer que nós vivamos a plenitude daquilo que Ele tem para nós, o desenvolvimento dos nossos talentos, dos nossos dons, do ministério que Deus tem para você. Porque se o casamento ainda não está da forma que deveria estar, então nós oramos pela abundância no casamento. Se a saúde ainda não está, nós oramos pela restauração da saúde física. Não é verdade? Pelo desenvolvimento. E como será que nós temos nos contentado com coisas que nós não deveríamos nos contentar? Será que nós temos nos acostumados muitas vezes? Ah, Juliana, a vida inteira eu sofri isso, agora não dá para mudar. Não dá sim, em Deus dá. Você crê nisso? Uma coisa que o Rodrigo ministrou aqui é que você deveria abrir um tempo com Deus, um tempo a sós com Deus, na verdade. Dá prioridade para aquilo que realmente é prioridade. Ele nos usou o exemplo aqui das pedras grandes, das pedras pequenas. Às vezes você enche o pote com a pedra pequena e não cabe a grande. E a gente faz isso na nossa vida, né? Enchemos de coisinhas, preenchemos nosso tempo com tanta coisa, e a nossa vida com Deus, nossa prioridade, que devia ser nosso primeiro horário da manhã, não é. A nossa maior dedicação não tem sido para Deus. Mas esse ano vai ser diferente, né? Esse ano vai ser uma entrega total na presença dEle. Então o desafio pessoal é você ter um tempo a sós com Deus, e o desafio público é você celebrar Ele em público. O culto é uma celebração pública, e muitas vezes nós deixamos de lado o tempo a sós e a celebração pública. E daí? Que lugar que Deus está nas nossas vidas? Porque tudo que nós amamos, nós buscamos, tudo, sem exceção. Então, meus irmãos, nós possamos colocar as prioridades corretas nesse ano no lugar certo, e deixar o secundário em secundário, e as coisas vão começar a acontecer. Deus, Ele tem esse avivamento para nós, essa mudança, transformação. Mas uma coisa que precisa acontecer na nossa vida é nós vivermos conectados com o Espírito Santo. No trecho que eu li ali diz o seguinte: no princípio Deus criou os céus e a terra, e era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo. Repita comigo: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Você entende que antes não tinha nada, a terra era sem forma e vazia, tinha trevas, mas o Espírito Santo já estava ali, Ele já estava se movendo sobre as águas. Às vezes nós pensamos na nossa vida, e às vezes está tão destruída, tem tanta coisa que está errada, tem tanta coisa sem forma ainda, que você não consegue ver o Espírito se movendo, mas Ele já está se movendo aí, aonde nem você está vendo ainda.
Quando nós buscamos a Deus, meus irmãos, o Espírito Santo começa a agir em nós, e ele começa a causar transformação. O Hernandes Dias Lopes, ele diz assim: se fôssemos reinterpretar o que eu acabei de ler, estaria assim: no princípio Deus criou espaço e matéria, e a matéria criada era inicialmente sem forma e inabitada, e o Espírito Santo pairava sobre as águas, energizando a obra criada, trazendo vida à criação de Deus. Você entende que a obra de Deus começa lá nas trevas? Às vezes a pessoa só vê trevas e pensa: não, Deus não pode estar aí. Deus age, meus irmãos, nos lugares mais improváveis. Deus escolhe as pessoas que ninguém escolheria. Deus ama quem ninguém amaria. E às vezes quando você olha para alguém perdido lá no pecado, você fala: aquele lá não tem mais chance não, aquele lá pode tirar a própria vida, que não tem mais o que fazer. Só vejo trevas naquela pessoa, e de repente o Espírito Santo já começa a se mover para trazer salvação, mudança, transformação. Quantas vezes você não pensou em desistir? Você pensou que não tinha mais jeito. Não tem como mudar, não tem como transformar dessa forma. Eu já passei situações difíceis. Mas Deus estava se movendo ali, naquelas circunstâncias. Eu não estava vendo nada, mas Ele já estava se movendo. Mas Deus quer que nós tenhamos uma conexão maior ainda com Ele. Deus, Ele criou tudo do nada, tudo que nós conhecemos. Ele pode consertar qualquer coisa, mudar qualquer situação e transformar a sua vida e o seu mundo. Não importa o tamanho da escuridão que você esteja enfrentando hoje. Às vezes pode ser tribulação, pode ser uma doença, pode ser frieza espiritual. Tem coisas, meus irmãos, que nós temos que entrar em batalha de oração. Tem coisas que o joelho tem que se dobrar. Deus quer que nós voltemos a ter aquela conexão direta, sabe? Algumas pessoas vieram de uma tradição, e eu também já, quando era bem novo, criança ainda, participei também, que era aquelas campanhas, lembra das campanhas? Ainda tem em muito lugar ainda, né? 7 quarta-feira, o culto da vitória e tal, e tal. E você via, às vezes, milagres acontecendo, algumas coisas assim, Deus se movendo, né? Mas quando você vai estudar a palavra, e você vai entender mesmo, que Deus não precisa das 7 quartas-feiras. Às vezes nós precisamos por causa da nossa incredulidade, porque o nosso Deus que nós servimos, Ele faz milagre em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer lugar. Ele continua fiel em qualquer horário. Mas nas 7 quartas-feiras, quem se torna mais fiel é aquele que vai, não é Deus, é a pessoa que está pagando o preço. E ela fala: não, eu tenho que ir porque eu fiz o compromisso das 7 quarta-feira, né? E tal. Mas Deus não está esperando as 7 quarta-feira para você ser fiel. Nós temos que transparecer a nossa fidelidade todos os dias. E ter a consciência de filho nos faz entender que o véu foi rasgado,
e eu posso entrar na presença de Deus todos os dias, e eu não preciso de fórmulas mágicas. Eu tenho que ter somente um coração quebrantado e consciente de quem Deus é, de quem é o meu Pai, quem é o meu Senhor. Mas muitas vezes é o que Paulo fala, né? Criança precisa de lei. Ele fala em Gálatas que a lei é o tutor, mas quem vive na graça é adulto, porque na graça não tem ninguém te impondo nada, mas você vai além, serve mais, porque você faz por amor a Deus, porque você sabe quem você é, filho e herdeiro de Deus. Então não é mais por medo, não é por religiosidade, não é porque me falaram que eu tenho que fazer, é porque o Espírito Santo habita em mim, e eu já não sei fazer outra coisa a não ser aquilo que agrada a Deus. E quando eu não faço, o próprio Espírito mostra em meu coração, sinto a tristeza que ele sente. Por isso Paulo fala: não entristeçais o Espírito. Meus irmãos, o relacionamento com o Espírito Santo é algo que todo cristão deve nutrir. Todo cristão. E às vezes nós deixamos de lado aquilo de mais precioso que Jesus deixou para nós. Ele falou: eu vou para o Pai, mas deixo convosco o Consolador. E será que nós temos nutrido essa presença? Será que nós temos desejado? Talvez nós cantamos, né? Enche-nos, Senhor, enche-nos. Mas será que o meu dia a dia diz isso? Ou será que é só uma canção num culto? Será que é só na hora que o louvor toca? Ou será que de manhã cedo eu já estou apaixonado por Deus, pela presença dEle? Será que à tarde às vezes eu já estou com vontade de me achegar, me encher da palavra de Deus? Deus quer fazer uma transformação completa em nossas vidas, meus irmãos, reavivar aquilo que estava morto. Você tem que se conectar com o Espírito Santo. O que o Espírito Santo fez lá no começo? Criou vida, criou tudo. E aonde Ele entra, Ele coloca as coisas em seus devidos lugares. Ele restabelece a ordem certa das coisas. Você lembra da visão de Ezequiel? Lá em Ezequiel 37, o profeta profetizou para todo o vale de ossos secos, e o Espírito soprou sobre os ossos, e os ossos começaram a viver. Este é o Espírito Santo. Deus, Ele quer se mover nesse lugar, na minha vida e na sua vida. Quando o Espírito Santo entra, Ele começa a consertar as coisas, Ele começa a mudar, Ele começa a mudar o marido, mudar nossas palavras, mudar o nosso convívio. Aquele cara que era um cavalo se torna um amoroso. Aquela mulher que era uma futriqueira, agora só tem palavras abençoadoras. Ouve uma fofoca, fica quieta, fala: não vou espalhar mais não, porque o Espírito Santo não me permite isso agora. Chega a coçar a boca, mas fala: não vou falar, porque agora é o Espírito Santo que controla. Você entende a diferença daquilo que Deus faz? Quando nós nos colocamos na presença dEle, quando nós cultivamos a presença do Espírito Santo, meus irmãos, existe uma diferença externa do trabalhar interno de Deus nas nossas vidas. Esses dias uma pessoa me chamou para orar, e eu fui orar com essa pessoa. Enquanto eu estou orando,
De repente eu comecei a sentir um amor tão grande por essa pessoa, mas tão grande. Eu não conseguia orar mais, eu só conseguia chorar. Eu só conseguia ministrar aquilo que Deus estava querendo falar com a pessoa. E daí a pessoa não conseguia parar de chorar também, e eu não conseguia parar de chorar, e a gente ficou ali. É tão bom. Esse é o Espírito Santo dentro de nós. Eu lembro uma vez que eu fui num congresso. Eu nem era pastor ainda. Isso daí foi em 2000 e... faz bastante tempo. Acho que foi 2009, 2010, coisa assim. E era um congresso bem grande. Foi em Águas de Lindóia, tinha 5.000 pastores. Era muita gente. Eu falei, eu quero mais de Deus, eu vou nesse lugar aí e tal. Eu estava na casa da minha tia, que era lá perto, e eu fui para lá de ônibus. Aí foi uns pregadores lá, sabe? Que eu não gostei muito dos pregadores não. Os pregadores lá era meio estranho. Vi muita coisa que eu não gostei também no congresso. Mas meu irmão, o louvor, Deus pegou eu lá, sabe? Eu tô lá louvando, cara, de repente o cara chamou a Cassiane para cantar. A hora que a Cassiane entrou, eu já comecei a me arrepiar, sabe? Porque eu tenho um pezinho meio pentecostal também, sabe? E ela entrou, eu falei, Jesus amado. Ela começou a cantar. Deus vai na frente, abrindo os caminhos. E eu já comecei ali, né? E aquelas presenças começou a vir. Eu falava assim, vem Espírito Santo. E cada vez que eu falava, vem, eu sentia um amor tão forte. E eu começava a chorar ali. E do meu lado estava todo mundo normal, sabe? E daí eu olhava para o lado, os caras estavam normal. Desde que eu achei que pensava, esse piá é louco, que esse piá tá doido aqui no meio aqui, né? E a noite também foi muito interessante, que de madrugada subiu muita gente do Rio de Janeiro lá orar. Então tinha umas mulheres negras grandonas assim, os pastor negão também, sabe? E eles iam orar na madrugada. Eu falei, eu vou lá no meio também. Aí os caras se reuniam no salão lá, e reteté pra lá e pra cá. Eu falei, eu vou lá no meio. Aí eu ia lá, e a presença vinha de novo. Meus irmãos, seja um fominha da presença de Deus. Seja alguém insaciável. Pare de se contentar com um pouco só. Eu agradeço a Deus por tudo que Deus fez até agora. Eu estava aqui chorando durante o louvor, porque nesse último cântico que o louvor tocou aqui e ministrou, quando eu comecei a igreja lá na casa da minha mãe, era o que eu mais colocava, sabe? Eu pegava o pendrive e colocava essa música. Ninguém aguentava mais e eu repetia a música, porque era uma das poucas que eu sabia também, que eu não decoro música, sabe? Eu sou ruim de decorar. Mas eu sempre colocava esse louvor no pendrive. Não tinha quase ninguém, não tinha ninguém para cantar, não tinha ninguém para tocar. Mas a presença vinha do mesmo jeito. E sabe quando passa um filme na sua cabeça assim? E eu louvo a Deus da forma que a igreja está hoje, como Deus tem abençoado. Faz 4 anos e pouco, né? Mas você quer saber se vai parar por aqui? Não está nem começando. Não está nem começando o que Deus vai fazer. Grandes coisas Deus tem preparado. E você faz parte dos planos e dos sonhos de Deus. Não se contente com o que você viveu até agora. Foi bom o que nós vivemos até agora, mas o melhor Ele vai fazer ainda. O melhor está por vir, meus irmãos. Por isso, se santifique na presença dEle.
Fala: Deus, eu quero mais de Ti, mas eu sei que para ter mais do Senhor eu vou ter que entregar mais coisas, eu vou ter que dedicar mais tempo ao Senhor, eu vou ter que parar com algumas coisas que eu tenho feito. Você entendeu que Deus quer você por completo, consagrado na presença dEle, inteiro. Ele não aceita migalhas. A Bíblia fala que Ele não divide a glória com ninguém. Sabe qual é a maior glória que você pode dar para Deus? É o seu tempo. E o seu tempo foi Ele que te deu, você só devolve a Ele. Deus quer que nós tenhamos uma conexão profunda com o Espírito Santo. Outra coisa que Deus quer que nós façamos: você precisa falar a palavra de Deus sobre as trevas. Ali diz que Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus nos deu a habilidade de falar, porque Ele entendeu que essa capacidade era para ser usada, para que você possa falar a sua palavra sobre a sua escuridão. A palavra de Deus é a maior força do mundo, mas a maioria das pessoas não conhecem a palavra de Deus. O que você tem falado? O que tem estado nos seus lábios? Sabe o que é importante conhecer a palavra, conhecer a Bíblia? E quando você começa a conhecer e se aprofundar nela, isso muda a nossa forma de pensar. E mudando a forma de pensar, muda a nossa forma de agir e muda a nossa forma de falar. Muda a nossa vida. E muitas vezes você tem que declarar para a escuridão que você está vivendo em alguma área, declarar a palavra de Deus. Declarar a vida onde há morte, declarar a restauração aonde há destruição, declarar a liberdade aonde há escravidão, aonde há prisão, declarar a proteção de Deus aonde você pensa estar em risco. Já está dizendo que porque você fala, daí Deus age? Não, Deus sempre age. A questão é nós nos enchermos da palavra, para vivermos nesse ambiente, consciente da vida espiritual, consciente de que nós estamos numa guerra, e existem trevas querendo nos destruir, nos derrubar. Eu sempre gostei de assistir filme de guerra, sabe? E às vezes eu ficava pensando assim, que a vida do crente que não entende a que ele foi chamado a fazer, é como aquele soldado que a guerra está acontecendo, e é bala de um lado, bala do outro lado, o pessoal mandando metralhadora, e ele está andando passeando assim, ó, sem atenção nenhuma. Sabe o que vai acontecer com esse soldado? Ele vai cair. Porque quer você acredite ou não, o inimigo não está brincando. Então você entende o valor de nutrir a presença, porque até quando o inimigo vem com propostas erradas, até quando o pecado bate a porta, você está atento, você sabe dizer não. Se você cai, você sabe pedir perdão na mesma hora. Fala: meu Deus, não devia ter falado aquilo lá. Nossa, eu ofendi a tal pessoa. Nossa, eu dei uma olhada, eu não devia ter visto aquilo lá. E no mesmo momento, o Espírito Santo te constrange, e você já ora, fala: Deus, me perdoa, limpa minha mente, meu olhar, minha boca, purifica meus lábios. Mas quando a pessoa vai se afastando, quando ela não tem consciência do Espírito Santo, ela vai cada vez se envolvendo mais. E o pecado é como uma areia movediça, ele começa devagarinho,
e ele vai engolindo a gente. Chega uma hora que a gente está até o pescoço e não sabe nem como sair mais. Mas não é essa vida que Deus sonhou para nós. Então que nós não andemos desatentos, que possamos declarar a palavra de Deus. Quando eu era criança, minha mãe fazia eu ler o Salmo 91 e o 23 para dormir, todo dia. Eu decorei o Salmo 23 e o 91 daí, porque falava todo dia, né? Não que a pessoa tenha que decorar as coisas, mas foi bom para mim, porque tinha hora, meus irmãos, que eu ficava meditando nesse salmo. Tinha hora que o negócio estava tão ruim, mas eu lembrava do salmo. A hora que o negócio apertava mesmo, eu sentia medo, eu falava: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar, Ele me leva para águas tranquilas. E eu declarava cada versículo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. Você entende isso? Eu meditava: Deus, está na tua palavra, Pai. E eu declarava, e aquilo trazia sustento e consolo. Nós temos que nos aprofundar, meus irmãos, na palavra de Deus. Tem gente que acha que ser cheio do Espírito Santo é falar só em línguas, é ter revelação. Isso faz parte. Mas ser cheio do Espírito Santo é ser convicto daquilo que você crê, é ser firmado na palavra de Deus. O Espírito Santo organiza as coisas, Ele traz vida e vida em abundância para nós. Então declare a palavra de Deus, para que haja harmonia na sua vida, para que conserte as suas finanças, para que você tenha um casamento saudável, que haja perdão, libertação, alegria. O avivamento tem que começar primeiro dentro da sua casa. Eu entendi que eu não posso mais ficar chorando por aquilo que já foi. Tem coisas que não deram certo na minha vida, dolorosas, mas eu não posso caminhar olhando no retrovisor. A minha vida com Deus tem que ser o mais importante para mim. Às vezes o inimigo vai pegar alguma coisa que não deu certo para te acusar, e fala assim: que adianta você servir? Olha, aquele negócio que você tanto quis, aquele emprego que você tanto desejou, você perdeu. Ó, aquele relacionamento, aquele namoro que você sonhou não deu certo. Você pediu tanto, né? Jejuou tanto, o que aconteceu? Para de servir a Deus. Para com esse negócio aí de querer viver o sobrenatural. Para de querer pregar para os outros. E o inimigo é sorrateiro, ele vai acusar, ele vai apontar o dedo. E se você permitir, você vai se sentir humilhado e não vai ter coragem daí de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E tem hora que tem que falar para o diabo: é verdade, diabo, eu era mesmo, deu errado, eu errei mesmo, eu fui esse miserável que você está falando aí. Mas Jesus, o meu rei, morreu numa cruz pela minha vida, e o sangue que Ele derramou naquela cruz perdoou todos os meus pecados. Então de agora em diante, de hoje em diante, eu caminho em vitória, no nome do Senhor Jesus. Deus escreveu uma nova história na sua vida. Caminhe conforme a nova história que Deus escreveu para você. Não aceite os rótulos que colocaram sobre você. Não aceite aquelas palavras que muitas vezes ainda governam sua mente, de que as coisas não vão dar certo. Em Cristo já deu certo.
Terceiro, você tem que se afastar das trevas e andar na luz. Deus separou a luz da escuridão. Isso é muito interessante. Logo no início da Bíblia, vemos o Espírito Santo movendo-se, vemos a palavra de Deus sendo falada, e vemos separação entre luz e escuridão. Se você quer mudar o seu mundo, você não pode viver na sombra e na escuridão. Você não pode se comprometer com as trevas. Meus irmãos, Satanás, ele comanda as trevas. E tem muito cristão que quer ter uma vida dupla, metade na luz e metade nas trevas, metade na verdade e metade na mentira. Não é isso que Deus tem para nós, porque a palavra de Deus é luz para os meus pés, ela ilumina o meu caminho. Deus te chamou para andar na luz. Aquele que anda nas trevas vive tropeçando, vive cheio de problemas. Ah, mas quem anda na luz não tem problema? Tem, mas Deus traz a solução. Agora quem anda nas trevas enfrenta sempre os mesmos problemas. Faz 10 anos, está na mesma coisa, não resolveu ainda. Eu tenho um monte de problemas, mas são diferentes. Os problemas que eu enfrentava 10 anos atrás já resolveram. Agora tem uns novos. Agora aquele que anda nas trevas, ele não se permite ser trabalhado pelo Espírito Santo. Ele não permite que Deus o confronte e fala: muda isso aqui, para de ser assim. Ele sempre tem uma desculpa. Ah, mas eu sou assim porque o outro também errou comigo. Ah não, eu falei aquilo porque a minha esposa falou isso para mim. Não, eu não fui. Rapaz, eu vejo tanta desculpa que eu fico injuriado tem hora. Porque uma coisa que eu aprendi, sabe, é falar: Deus, eu sou um miserável, tem misericórdia na minha vida. Se não for o Senhor na minha vida. Mas tem gente, meu irmão, que não sei o que acontece. Está claro para todo mundo que a pessoa está errada, só ele que não admite. Eu falo: mas o que acontece? Todo mundo está vendo. A esposa já falou, os amigos já falaram, todo mundo já disse, e a pessoa: não, estou certo. O pecado faz isso, ele cega a pessoa, e ele sempre vai achar um motivo para continuar errando, para continuar no pecado, para continuar fazendo errado. Mas não é isso que Deus tem para nós. Então se comprometa a se afastar das trevas. E quando você começa a se afastar das trevas, meu irmão, não é fácil não. Às vezes vai ter que tesourar algumas coisas que doem, tesourar algumas conversas, tesourar algumas amizades, falar coisas que vão ser diretas, porque conforme vem a luz, ela vem iluminando, e ela vem transformando, e ela vem mostrando o que está de errado. Sabe o que acontece com quem vive nas trevas? É assim, geralmente não é uma treva que você não enxerga nada, é uma luz bem fraquinha assim, e aí você está lá com a camiseta clara, você fala: minha camiseta é quase branca. Aí você vê o outro ali com a camiseta tudo suja, você fala: a minha não está nesse nível. E está todo mundo nas trevas ali, mas um acha que está um pouco melhor que o outro. Mas quando vem a luz verdadeira, quando a luz de Jesus bate em nós, meu irmão, até o risquinho aparece. Aí você fica com vergonha daí, você fala: meu Deus. E Deus fala: tem muita coisa errada aí, Juliano, mas eu quero trocar tudo. Eu quero te dar vestes novas, mais alvas do que a neve. Você entende isso? Não se contente com as trevas.
porque vai ter um preço. As trevas, ela pode parecer interessante no começo, se não fosse ninguém entrava, mas tem um preço, e vai ser alto. E ela não se contenta com vaidade movediça. Ela fala: não tem problema não, é só o pé. Nunca é só o pé, porque o pecado que você tolera hoje, a próxima geração vai pular de ponta nele. Então eu quero que meus filhos, eles possam ir muito mais longe do que eu vou chegar. Eu quero que eles sejam muito mais crentes, muito mais fiéis a Deus. Espero de coração isso. Mas se eu parar, se eu não tiver uma vida com Deus verdadeira, como eu vou achar que eles vão ter? Deus faz grandes coisas, mas nós temos que dar o passo. Nós temos que nos firmar em Deus. Quando meu irmão pregou aqui, ele falou, né? Quando a vida da minha mãe estava toda destruída, o casamento destruído, ela, bem complicada, ela entrou numa igreja. Ela levou eu e meu irmão. Meu pai nem deixava ir. Vocês não vão, não sei o que lá e tal. Ela levou e acabou e tal, e ia para a igreja. Meu pai ficava xingando ela. Eu com, acho que uns 9 anos, meu irmão com 6. E entrava chorando, e todo o culto Deus falava com ela. E ela chorava o culto inteiro. Ela não sabia que ela estava pegando na mão de pastores, quando ela levou aquelas crianças ali dentro. Você não sabe o que o teu posicionamento com Deus vai fazer, mas vai ser bem maior do que você está esperando e do que você está pensando. Não tem limite para o agir de Deus. Será que você tem que se contentado com pouco? Eu estou partindo para o final, mas se lembre disso: não ande nas trevas. E por último, você precisa assumir o domínio sobre a sua vida. Domínio vem de uma palavra ligada aos nossos pés. O ser humano é o único que caminha ereto sobre os seus pés. E a palavra domínio significa pisar, pôr os pés sobre. E espiritualmente significa que fomos criados para ter o controle sobre nossa vida, ao invés de deixar as circunstâncias, que o mundo, as pressões, as pessoas ou nossos inimigos nos controlem. Deus nos fez para termos domínio sobre o pecado, sobre a nossa carne, sobre os nossos desejos, e submeter os nossos inimigos à nossa autoridade. Deus, Ele não quer que nós sejamos apenas coadjuvantes, controlados pelas coisas, pelas circunstâncias. Tem pessoas que elas enfrentam a dificuldade, elas falam assim: não está adiantando nada eu servir esse Deus, mas que eu comecei a querer servir, agora o negócio piorou, ficou mais difícil lá dentro de casa. A pessoa abandona. Por quê? Ela está sendo controlada pelo emocional dela. Deus não quer que o nosso emocional nos controle, e sim que nós possamos tomar as rédeas da nossa vida. Tem pessoas que os problemas controlam, as dificuldades controlam, a gente só serve quando está tudo bem. Não é isso, não entendeu. Nós não somos controlados pelas circunstâncias. Se você pegar uma criança e você falar para ela assim:
coloca um alface e um tomate de um lado e põe um chocolate do outro. Aí você fala assim: ó, isso aqui faz bem para a saúde, isso aqui não faz bem não, mas pode escolher o que você quer pegar. Adivinha o que a criança vai fazer? Até a gente pega o chocolate, né? Você imagina a criança, né? Mas na maturidade, nós começamos a entender que eu não faço mais aquilo que vai trazer um prazer momentâneo para mim. Eu faço o que é necessário ser feito. Então tem dia que você não vai querer ler a Bíblia, mas você vai ler, porque você não lê porque você sentiu vontade, você lê porque é necessário. Tem dia que você não vai sentir vontade de orar, mas você vai orar porque é necessário. Esses dias teve uma palavra da Val, mulher do Douglas, do Jesuscope. Acho que a Simone falou isso na pregação, né? Na sua pregação ou não? Mas eu assisti na internet a Val dizendo, e foi um vídeo que foi muito compartilhado, em que ela diz assim, que ninguém fica dando porcaria, chips, na hora do almoço para a criança, porque sabe o que a criança vai fazer. Ela vai comer a porcaria e depois ela não vai querer se alimentar direito. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós nos enchemos de coisas, e aquilo que é necessário, nós não nos enchemos. Aquilo que vai trazer sabedoria, satisfação, liberdade verdadeira, aquilo fica ali. O que você tem escolhido, meu irmão? O quarto passo que você dá para mudar seu mundo é assumir o controle da sua vida, é ter domínio. Não importa o que você tem feito ou o que o inimigo tem feito em sua vida, em sua família, em suas finanças, em sua saúde, com seus filhos. Hoje é o dia de um novo começo de vida, e você vai aprender a tomar o domínio, o controle da sua vida. Vai colocar os seus pés sobre a cabeça do inimigo. Josué, em meio a uma batalha contra 5 reis, os israelitas os mantiveram presos numa caverna, e depois os colocaram com o rosto em terra e pisaram em suas cabeças. Estavam tomando autoridade sobre a terra prometida. Autoridade. Deus quer que você tenha autoridade. Deus quer que você tenha domínio da sua vida. Uma das áreas da minha vida que eu nunca tive domínio é com relação à comida. Eu não quero que gosta de comer, meu Deus do céu. Dependendo do prato, então, meu irmão, é difícil, hein? E eu tenho lutado para comer pouco. Exercício físico nunca foi meu forte, só gostava de jogar bola. Mas eu tomei uma decisão na minha vida, que eu vou fazer exercício todos os dias. O dia que eu não for na academia, eu vou fazer uma caminhada no lago, mas todos os dias. Sabe por quê? Porque a minha preguiça não pode me dominar. As minhas desculpas não podem me dominar. Eu tenho que ter o domínio da minha vida. Aqui tem um professor do CrossFit aqui, ó, qualquer dia nós vamos lá. Vou chegar nesse nível, nós vamos lá daí um dia. Todo dia eu vou almoçar, eu sento com a Simone, e quando a comida está muito boa, eu como um prato. Aí eu afasto o prato assim, eu falo para ela:
comeria o dobro disso tranquilamente. Minha vontade é pegar mais comida. Nem assim eu emagreço, imagina se eu comer mesmo o que eu quero, aí estou lascado de vez. Mas eu decidi que isso não vai dominar a minha vida. Eu comentei com os meninos aqui hoje, eu estava reunido com os meus líderes de célula, e a gente conversando, falando sobre planejamento. Eu falei sobre a área financeira. Falei, por muito tempo eu enfrentei muitas dívidas, porque eu não vim de um ambiente de educação financeira. Era tudo na loucura, sabe? Então eu já vim desde os 18 anos lá, tudo zoado. E quando eu comecei a compreender as coisas, estudar a respeito, eu comecei a orar e falar, Deus, eu não quero mais viver assim. Era parcela alta do financiamento da casa, era empréstimo consignado no banco e um monte de coisa. Eu falei, meu Deus do céu, não sobra nada, chega no dia 10, acabou o dinheiro. E eu comecei a orar, falando, não aceito mais isso na minha vida, não aceito mais comprar as coisas fiado, parcelado, vou acabar com isso. Sabe o que eu fiz? Eu vendi a casa que eu tinha financiada, peguei uma parte, paguei um monte de coisa que eu estava devendo. Depois fiquei mais uns 2 anos juntando dinheiro para pagar o restante também. Falei, não vou dever mais nada, não quero saber de parcela, não quero saber de nada na minha vida, nada. O que for comprar, vou comprar à vista. Mudança de mente. Sofria com isso. E isso atrapalha o emocional, atrapalha o espiritual. Quem já teve o cheque devolvido sabe como é que é. Quando você passa uns apertos, fala, meu Deus do céu, que vergonha. Eu sei o que é isso. Eu falei, não, na minha vida, não mais. Cada área, Deus quer tratar das nossas vidas. O inimigo não pode ter uma unha para falar de nós. Paulo diz que nós temos que caminhar até a estatura de varão perfeito, Senhor Jesus Cristo. Tem dia que é difícil. Tem dia que você vê um negocinho assim e fala, meu, tá barato isso daqui, ó, tá de passar o cartão. Eu falo, opa, eu falei que eu não ia fazer, mas essas contas fiado. Cada área Deus quer trabalhar nas nossas vidas. Quando o Espírito Santo ele está conduzindo, ele começa a revelar para você em que você tem que mudar, o que ele quer transformar, qual o caos aí dentro do seu coração. Ele quer falar, isso aqui eu não vou ser mais não. Tem gente que é o contrário, guardava um monte de dinheiro, muquirana, não dá nada para ninguém, vai acumulando. Aí o Espírito Santo entra, ele fala, miserável, agora você não vai ser mais miserável, agora você vai ser abençoador, agora você vai abrir as portas aí, e quem passar pela sua vida, você vai até dar presente para quem você não conhece, tanto que você vai abençoar os outros. Você entende o que o Espírito Santo faz? Ele transforma as vidas, ele alinha as coisas. Tem gente que está ouvindo e fala, Juliana, mas tem tanta coisa para alinhar na minha vida. E ele vai alinhar, uma por uma, mas você vai ter que dar o passo em cada coisa. E o que é dar o passo, Juliana? É reconhecer em oração. Fala, Deus, eu reconheço, eu tenho que mudar nisso aqui. Eu reconheço, eu tenho que ser mais amoroso, eu tenho que ser mais abençoador, eu tenho que parar de ser tão gastão com coisa à toa. Eu já contei isso aqui. Às vezes eu ia no shopping com a Simone, eu vi umas camisetas em promoção, ela comprava 7 camisetas. Ela, pra que isso? Pra que 7 camisetas? Tá barato aqui, ó, tal. Nem prestava as camisetas, depois eu ia usar, ficava esticando, porque é muito barato, né? Você já pode saber que não. Mas é a vontade, sabe, de comprar. Não tem cartão, é para passar o cartão. Deus teve que me transformar muito.
mas depois você entende que você tem que ser direcionado pelo Espírito Santo. Vou contar esse testemunho para encerrar. Semana passada, Deus tinha falado para mim mandar uma oferta para um pastor. Esse pastor está lá no Mato Grosso, começou a plantar uma igreja lá, é um amigo nosso, não tenho muito contato com ele assim, mas ele é bem gente boa, e Deus falou, eu senti no coração que eu tinha que mandar para ele R$500 de oferta. Eu falei, eu vou mandar esse dinheiro para ele. Aí pedi o Pix dele, falei com ele, ô, mas tudo bem e tal. Daí eu falei, quero mandar uma oferta para o pastor aí e tal. Daí passou o Pix. Na hora que eu fui fazer a oferta, Deus falou para mim, deposita 1.000. Eu falei, falei, 1.000, Deus, a 1.000 aí já é dureza, né? Eu senti que era 1.000, falei, meu Deus do céu, eu vou mandar os 1.000. Eu mandei os 1.000 para ele. Aí ele mandou aqueles emoji de carinha de choro para mim, né? E você não acredita, Juliana? Eu falei, o que foi? Esse pastor agora ele fez uma operação do estômago, né? Para emagrecer. E ele estava querendo comprar uma bicicleta para ter uma atividade física. E ele falou assim, semana passada, rapaz, eu fui comprar uma bicicleta e tinha um cara vendendo na internet. E o cara falou para dar 1.000 de entrada. Só que o cara era um estelionatário. Eu fui lá e depositei os 1.000 pro cara e o cara sumiu. E o valor que você me depositou é exatamente o valor que eu tinha depositado pro cara lá. E eu já tinha me apertado agora por causa disso, porque eu tive que tirar dinheiro de outras coisas e tal. Eu falei, glória a Deus, meu irmão, porque foi esse valor que Deus colocou no meu coração. Quando o Espírito Santo fala, só obedeça. Às vezes nas coisas simples. E eu só pude mandar esses 1.000 também porque eu organizei minha vida. Porque se fosse antes, eu ia ter que mandar os 1.000 e orar por mim. Daí fala, meu Deus, agora eu mandei 1.000 pro cara, o que eu vou fazer agora? 100.000 na conta. Mas Deus me fez me organizar. E eu sei que Ele vai organizar a sua vida em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé. Quero orar por você. Tome uma posição hoje, se conectar com o Espírito Santo. Experimente um poderoso e genuíno recomeço em sua vida, com potencial para atrair um avivamento pessoal e de toda a igreja. Eu queria que você repetisse comigo esses 5 inimigos que você vai dominar. Domínio do pecado. Repita comigo, domínio do pecado. A palavra de Deus diz que lá em Romanos, que quando a graça de Deus está sobre nós, quando ela está no nosso coração, o pecado já não tem poder sobre mim, ele já não me governa mais. Então você vai ter domínio para dizer não ao pecado. Você vai declarar a palavra de Deus sobre as suas enfermidades. Declara cura sobre as enfermidades, libertação da escravidão. Você vai dominar a fraqueza e o desânimo. E você vai dominar sobre a pobreza e a ruína. Nós não somos daquele que defendemos que a pessoa vai exercer a fé e ficar milionária. Eu não acho isso. E quem prega isso está mentindo. Mas também não somos escravos da miséria nem da pobreza. Encontramos equilíbrio na palavra de Deus para viver uma vida próspera e abençoadora. Amém?